Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, o vídeo de hoje é para falar a respeito do significado. Qual é o significado das chaves que Jesus dá a Pedro, né? Então, eu queria que a gente pudesse refletir um pouco sobre isso. Qual o significado? Porque a Igreja Católica diz que foi dada a Pedro a autoridade sobre toda a Igreja. Mas outras denominações diz que não, que não tem nada a ver, que Pedro não foi o líder da Igreja, não foi o primeiro Papa. Então vamos ver qual o significado, Então vamos lá, vem comigo, vamos rezar para a gente iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo narrou São Mateus, no capítulo 16, versículo 18 e 19, é aquele capítulo que a gente bem conhece e que fala sobre essa questão das chaves dada a Pedro. Versículo 18, São Mateus 16, 18. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. E disse Jesus: eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, eu estava meditando sobre isso, e o que é que a igreja diz sobre isso. A exegese católica afirma que essas promessas eternas valem não só para a pessoa de Pedro, mas também para os seus sucessores, embora essa consequência não seja explicitamente indicada no texto. É legítima, entretanto, em virtude da intenção clara que Jesus tem de prover o futuro de sua igreja com instituição, que a morte de Pedro não pode torná-la caduca. Então, a exegese católica, ou seja, a interpretação deste versículo feita pela Igreja Católica, é que estas promessas eternas, a primeira, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é uma promessa eterna. A igreja que foi edificada sobre a pessoa de Pedro não findará, não acabará, não vai durar 1500 anos e em 1517 vai Deus jogar de lado a promessa que fez, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e vai levantar, feito os protestantes diz, levantar Lutero, e a partir daí, Lutero agora é aquele que é o líder da igreja, aquele que é o líder da verdadeira igreja. Então, esta promessa de que a igreja seria fundada na pessoa de Pedro é eterna, não mudará. Não vai surgir outro líder que não seja Pedro ou o sucessor de Pedro, um sucessor de Pedro. E agora, Francisco, Então, essa promessa perdurará eternamente. E a outra promessa é: eu te darei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Eu queria pegar essa Bíblia aqui, a Bíblia de Estudo NVI, É uma Bíblia protestante, Nova Versão Internacional. É uma Bíblia protestante
que eu tenho ela aqui, né? E eu queria pegar nesta Bíblia aqui, uma Bíblia protestante, né? Aqui, ó, né? A Bíblia protestante, Bíblia NVI. O que significa esse dar as chaves? O que significa dar as chaves? No livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías vem com uma passagem extraordinária que fala sobre essa questão de dar as chaves, o que significa dar as chaves. Então, no capítulo 22 do profeta Isaías, sobre uma profecia que foi feita contra Sebinar. Sebinar, quem era Sebinar? Era um administrador, um administrador da casa real, de Jerusalém, um administrador da casa do rei de Jerusalém. Então, no versículo 20, Isaías 22, capítulo 22, versículo 20 ao 24, diz assim: Naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim, ou Eliacim, filho de Ilquias. Eu o revestirei com o manto que pertence a você. Com o seu cinto o revestirei de força e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Então, Sebinar exercia uma autoridade no palácio real. Exercia uma função de autoridade. Aí ele diz: ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. Então, versículo 22. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eu o fincarei como uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino de seu pai um trono de glória. Toda a glória de sua família dependerá dele, sua plore e seus descendentes, todos os seus utensílios menores, das bacias aos jarros. Então, existe uma profecia no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, aquele que mais falou sobre Jesus, dentre todos os profetas, o profeta messiânico, o profeta Isaías, uma profecia que será tirada a autoridade de Sebinar, que era um administrador, podemos dizer um mordomo, da casa real, e será dada a outro. Será dado a outro, a Eliaquim, ou Eliacim, como está na Bíblia de Jerusalém, como está aqui na Bíblia de Jerusalém, versículo 20, versículo 21 e versículo 22, eu vou ler novamente, mas somente ele para entendermos. Vesti-lo-ei com a túnica, cingi-lo-ei com o cinto, porei nas suas mãos as tuas funções. Ele será pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi, ou seja, a chave do reino. Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. Então veja, essa Bíblia que eu falei aqui, a Bíblia NVI, que é uma Bíblia protestante, ela vem dando a explicação, dos versículos por versículo, eles dão a explicação. E veja o que ele fala a respeito do versículo 22, que fala exatamente sobre as chaves. Ele diz assim:
citado principalmente em Apocalipse 3:7, nós vamos ver, né, que fala sobre as chaves. A menção de pai, versículo 21, menção de pai, versículo 21. Então veja, o que significa a palavra papa? Pai, né? Do grego, pai ou papai, a palavra papa. Então, aquele Eliakim ou Eliasim, né, que seria revestido da autoridade do rei, seria chamado, né, seria dado a ele o título de pai sobre o reino de Israel e de Judá, e o povo também o teria como pai, né? Então ele diz, citado parcialmente em Apocalipse 3:7, a menção das chaves, a menção de pai do versículo 21 de Isaías 22 e da responsabilidade sobre os ombros dele, relembra as palavras a respeito do Messias em 9:6, né? Em Isaías 9:6 fala sobre o Messias. Chave do reino de Davi, autoridade delegada a ele pelo rei que pertence à dinastia de Davi, talvez controlando a entrada ao palácio real, ou seja, a casa de Davi. As chaves do reino dadas a Pedro em Mateus 16:19. Eu queria colocar aqui, ó, para você ver, né? Aqui no finalzinho. Não sei, não vai dar para ver, mas está aqui, ó. Né? As chaves do reino dadas a Pedro em Mateus 16:19. Então a Bíblia, a própria Bíblia, Bíblia de estudo protestante, fala dessa autoridade dada a Pedro. E, meus irmãos, a palavra papa significa pai, né? Do grego, pai ou papai, a palavra papa. Então, se a palavra papa significa pai, se Pedro é escolhido por Jesus e é dado a Pedro as chaves, e a gente viu que aquele que recebeu as chaves, né, lá no livro do profeta Isaías, né, que Ezequias, se eu não estou enganado, é o rei naquele momento ali de Isaías, do profeta Isaías, aquele que recebeu as chaves recebeu a autoridade do rei, recebeu o poder, né? Foi dado a ele a autoridade real e foi posto sobre os seus ombros esta autoridade por meio da chave que lhe é dada. E aquele que tem as chaves, ele disse, né? Versículo 22 diz aí, por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Quando ele abrir, ninguém fechará, ninguém vai fechar. Quando ele fechar, ninguém abrirá. Então, em Mateus 17, ou melhor, em Mateus 16:19, ele diz, eu te darei a chave do reino dos céus, e o que abrires na terra, né, o que ligares na terra, será ligado no céu. Será o que tu abrires na terra, será aberto no céu. E o que tu fechares ou desligares na terra, será desligado no reino dos céus. Então esta autoridade foi dada a Pedro. Meus amados irmãos, quer queira, quer não, ninguém pode mudar esta verdade, né? Então isso mostra em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, Apocalipse 3, 7, diz o seguinte, o anjo da igreja em Filadélfia escreve, o anjo da igreja em Filadélfia escreve, assim diz o santo, Jesus, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém mais fecha, e fechando ninguém mais abre.
Quem é esse? Quem é esse? Esse é aquele que é citado no capítulo 19 de Apocalipse, no versículo 16. Começando no versículo 11, diz: Vi então o céu aberto, e eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Quem é fiel e verdadeiro? Né? Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chama de fogo, ou seja, vê tudo. Sobre sua cabeça há muitos diadema, e traz escrito um nome que ninguém conhece, exceto ele. Veste um manto embebido de sangue, referente ao martírio, à morte de Jesus, né? E o nome com que é chamado é Verbo de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, Jesus Cristo. Versículo 14. Os exércitos do céu acompanham-no em cavalos brancos, vestidos com linho de brancura resplandecente. O exército dos céus, ou seja, todos os anjos acompanham. Ele está vestido de linho branco. O que é vestido de linho branco em Apocalipse? Né? Apocalipse 19 ainda, versículo 8 diz, né? Pois o linho representa a conduta justa dos santos. Então, vestido de linho branco resplandecente, ou seja, Jesus tem uma conduta justa. É ele o justo, né? Continuando. Ele é quem as apacentará com um cetro de ferro. Né? O teu cetro, o teu reino não terá fim. Jesus, ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Então é ele que pisa o lagar, ou seja, é ele que trará o julgamento no dia da ira de Deus. O Todo-Poderoso, um nome está escrito sobre seu manto e sobre sua coxa: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E essa autoridade de Jesus, essa governança de Jesus a respeito do povo dele, foi dada, por incrível que pareça, você gostando ou não, foi dada a Jesus. Basta você ver o que está escrito, dá uma lida aí você mesmo, para que esse vídeo não se prolongue ainda mais, em Lucas capítulo 22, versículo 31, quando diz: Simão, Simão, eis que Satanás pediu insistentemente para vos peneirar como trigo, peneirar os apóstolos. E Jesus diz: Eu, porém, orei por ti, a fim de que tua fé não desfaleça. Quando, porém, te converteres, confirma os teus irmãos. Então, Satanás queria peneirar todos os apóstolos, mas Jesus orou por quem? Por Pedro. E disse a Pedro: quando tu te converteres, quando tu confirmares, né, a tua conversão, a tua pertença a mim, apacenta, cuida, confirma os teus irmãos. Ou seja, a autoridade dada a Pedro também é sobre os apóstolos. E nós podemos ver a mesma coisa em Evangelho de São João, capítulo 21, do 15 ao 17. E você e qualquer pessoa conhece muito bem quando Jesus diz: Simão, filho de Joanas, tu me amas mais do que estes? Ele diz: eu te amo, Senhor. E Jesus diz: apacenta os meus cordeiros, ou seja, apacenta os apóstolos. Pela segunda vez, disse-lhe: Simão, Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele: tu sabes que te amo. Disse Jesus: apacenta minhas ovelhas. Já saiu do rebanho apostólico, já saiu do colégio apostólico. A autoridade das chaves sobre o colégio apostólico já saiu, agora passa para as ovelhas. E Jesus, pela terceira vez, pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: tu me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe respondeu: apacenta as minhas ovelhas. De modo geral, toda a igreja. Toda a igreja. Meus amados irmãos, a Igreja Católica tem esse livro aqui, né, que é o livro da Liturgia das Horas, né? É a Liturgia das Horas. E as antífonas do ó, né, são conhecidas como antífonas do ó. São 7 antífonas especiais
cantadas ou recitadas no tempo do Advento, em especial de 17 a 23 de dezembro, antes e depois do Magnificat, né? Do Magnificat, ou seja, do cântico de Nossa Senhora, na hora canônica das vésperas. E a antífona do dia 20 de dezembro é exatamente, olha, 20 de dezembro, né? 20 de dezembro, a antífona especial do dia 20 de dezembro é essa aqui, ó. Veja qual é? Ó chave de Davi, cetro da casa de Israel, que abres e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Vinde logo e libertai o homem prisioneiro, que nas trevas e na sombra da morte está sentado. Quem é as chaves? Não é somente uma autoridade, é o próprio Jesus. E a igreja rezando no dia 20 de dezembro, no tempo do Advento, nas vésperas do dia 20, se canta essa antífona que é especial. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver aí nitidamente que essa autoridade que é dada a Jesus, ou melhor, essa autoridade que Jesus tem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é dada a Pedro. Nós vimos isso em Isaías. E esse que recebe as chaves, como está em Isaías, se torna para o povo de Israel, a antiga Israel, e agora Pedro, fazendo as vezes daquele que recebe as chaves para a nova Israel, a nova Jerusalém, que é a igreja, se torna para a igreja um pai. Isaías 22 diz que ele se torna um pai. E para o povo ele também será pai. Então por isso nós chamamos o vigário de Cristo Papa, pai. Por quê? Porque é ordem de Deus, é mandato de Deus. Então Deus abençoe você. Espero que você tenha compreendido essa explicação, essa exegese bíblica católica verdadeira sobre o significado dessa palavra. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E não esquece, dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito, clica aí, ó, inscrever-se, se inscreve no canal. E quando você se inscrever, vai aparecer o sininho. Clica no sininho e depois vai dar 3 opções. Você clica na primeira, receber todas as notificações para fazer aí chegar no seu aparelho aí o vídeo novo que será lançado no canal. Deus nos abençoe.